Você sabia que existem dois signos que geralmente você não se bica tanto, que você não convive tanto, só que tem um impacto muito grande na tua vida? E esses são o escravo e mestre astral, signos que muitas vezes estão muito distantes em significado da gente. Como assim? Porque os signos que têm essa relação de quincúncio, que é o que rola entre os signos que são mestre e escravo astral um do outro, são signos que são muito diferentes, né? Então pensa, por exemplo, em Câncer e Aquário. São signos que formam um aspecto de quincúncio, ou seja, um ângulo de 150 graus, e são signos que são tão distantes, né? Pense em Câncer. Câncer tem a ver com sentimentos, tem a ver com a família, né? Já Aquário, ele fala da comunidade, ele fala sobre você ser independente. Enquanto você conhece uma pessoa de Câncer, ela já chega te abraçando, te beijando, fazendo carinho, fazendo cafuné em você. A pessoa de Aquário, ela quer mais distância. Então a pessoa de Câncer vai lá, ser tudo amoroso com a pessoa de Aquário. O que a pessoa de Aquário faz? Ela tira assim a cabeça dela e fala assim: sai daqui, meu amor, porque a gente não nasceu grudado. Mesmo que tivéssemos nascido grudado, você não tem esse direito. E a mesma coisa, Câncer e Sagitário, que também são signos muito distantes entre si e, adivinha, também formam quincúncio. Enquanto Sagitário quer viajar, quer ver o mundo, Câncer quer ficar onde nasceu. Câncer, ele tá confortável, o processo dele, o simbolismo dele é do lar. Sagitário que é pra fora. E aí você pensa num relacionamento entre uma pessoa de Sagitário e Câncer. Como que você imagina isso? Agora, como é que eu descubro quais signos são os que são mais distantes do meu, né? Os signos que formam quincúncio com o meu signo. Meu escravo e mestre astral. É uma maneira muito fácil de descobrir isso. Basicamente, é os signos vizinhos do teu oposto. Então, Gabriel, coloca aí o zodíaco pra galera. Basicamente, pensa no zodíaco. Você percebe que tem alguns signos que estão de frente um pro outro, né? Porque o zodíaco é essa roda, e aí a gente tem esses signos que estão, ó, opostos. Os vizinhos do seu oposto são os signos que você forma quincúncio. São os signos que você vai ter um como escravo astral e o outro como mestre astral. O escravo astral é o signo de trás do teu signo oposto, e o mestre astral é o signo da frente do teu signo oposto. O escravo astral é o sexto signo depois do seu, e o mestre astral é o oitavo signo depois do seu. E aí é muito louco. E aí, se você tem esses signos saltando no teu mapa astral, por exemplo, tem Sol em Capricórnio e Lua em Gêmeos, ou seja, signos que formam quincúncio. Aí a coisa vai ficar muito boa. Eu vou explicar, então fica nesse vídeo até o fim para eu poder te explicar. E mesmo se você não tiver essas relações no teu mapa, de signos saltando no teu mapa astral que tem esse aspecto de quincúncio, você ainda vai conseguir tirar proveito desse vídeo, porque no teu relacionamento com as pessoas, é muito capaz que você vai acabar conhecendo pessoas desse signo que é tão distante do significado do seu, que é o teu escravo ou mestre astral. Isso vai afetar bastante a tua vida, então eu quero te mostrar e te ensinar como é que se configura essa questão de escravo e mestre astral. Não é uma relação necessariamente abusiva, mas o que acontece é que o mestre astral, ele tem certa influência sobre o escravo astral, ao mesmo tempo que o escravo astral, ele ensina muitas qualidades dele para o mestre astral. E eu quero explicar para vocês dando um exemplo. Eu tive um relacionamento com uma pessoa de Gêmeos, e Capricórnio, ele é mestre astral de Gêmeos. Como que eu sei disso? Porque o sexto signo depois de Capricórnio é Gêmeos. E se Capricórnio tem como oposto Câncer, qual o signo de trás de Câncer? É Gêmeos. Então, Capricórnio, mestre astral, Gêmeos, escravo astral. E nessa época eu tinha 18 anos, né? E o que aconteceu entre a gente foi o seguinte: basicamente, ele era uma pessoa que tinha um hábito de mentir, de falar pelas costas, sabe? De falar das costas e, tipo, ser amigo da pessoa, entendeu? Às vezes passava uma outra pessoa na rua com uma meia diferente, uma blusa que não combinava, e ele ficava comentando, rindo sobre isso. E nossa, eu odiava isso. Eu odiava demais. E direto eu criticava ele, sabe, falando disso. Pô, mano, isso aí é muito errado. E nessa altura do campeonato eu nem sabia o que era comunicação não violenta, entendeu? E aí eu tentava várias vezes meio que corrigir ele, sabe? Geralmente eu duvidava muito do que ele falava, então eu perguntava até 2 vezes se aquilo era verdade ou não, porque era difícil pra mim acreditar nele, né? E eu tinha essas inseguranças, eu não queria ser enganado, e a Lua em Peixes, ela não gosta de ser enganado, né? Porque a Lua em Peixes acredita muito. Capricórnio também tem essa coisa da
estrutura, né? E aí isso se manifestou na forma de muitas críticas. Eu tava sendo o signo que era o mestre astral aqui de Gêmeos. E aí, no fim desse relacionamento, que foi muito positivo de várias formas e também teve várias questões e tudo mais, e é claro que não era necessariamente uma relação abusiva, eu tô falando assim de certo enfoque, mas não é como se todo dia eu ficava criticando ele, gente, não tem essa impressão não. Só que muitas vezes eu acabava dando muitos conselhos, sabe? Eu via ele às vezes agindo de uma forma que não era ética, dentro do que eu entendia como ética, como por exemplo, passando um pano pra coisas cruéis e injustas que os amigos dele faziam contra outras pessoas, sabe? E ele tinha o poder de interferir, mas ele não interferia por questões de não querer ser mal visto e tudo mais. E aí eu ficava pé da vida com essas coisas e falava pra ele, pô, mano, e isso aí, cara, entendeu? Então a minha maneira de dar sempre conselhos pra ele tinha muito essa coisa de Capricórnio, o mestre, Gêmeos, e ali a gente tinha essa relação. Só que no fim, eu precisava muito aprender muita coisa com ele, porque no final da nossa relação, o que aconteceu foi muito interessante, porque ele falou pra mim que ele acabou evoluindo muito estando comigo. Tipo, estando comigo, ele conseguiu aprender muitas coisas. Ele falou sobre como ele mudou, ele cresceu, ele sabe, começou a estudar, começou a fazer umas coisas que, tipo, mano, ajudaram muito ele na vida dele. E, ao mesmo tempo, ele, sendo o escravo astral, qual que é a verdade do escravo astral? É que ele tem muito a ensinar para o mestre astral. Porque embora o mestre astral ele tá numa posição ali de influência, de impacto, ele na verdade tem muito o que aprender com o escravo astral, porque conforme o signo escravo astral convive com o mestre astral dele, o mestre ele acaba entrando em contato com esse mundo diferente desse signo e ele acaba sutilmente aprendendo as lições dele. Enquanto o mestre astral ele usa aquela força, né, do escravo astral dele. Já vou explicar como isso se dá no teu mapa natal. O escravo astral ele traz com essa sutileza um grande aprendizado. E nesse relacionamento eu notei que no fundo eu queria aprender a ser mais geminiano. Eu queria aprender a ser mais flexível, porque eu era muito inflexível comigo, com os outros. E no fim esse relacionamento foi muito importante para eu poder aprender a trazer a energia de Gêmeos para minha vida e me soltar. E era uma coisa que eu precisava muito e que ele me ensinou pra caramba. Então, olha só que interessante. O escravo e o mestre astral, eles se ensinam porque eles têm valores muito diferentes, eles são diferentes mesmo entre si, e nessa diferenciação dos dois eles acabam aprendendo muito sobre aquele mundo do outro. E aqui eu tô falando sobre uma relação entre duas pessoas distintas que tem essa coisa de escravo e mestre astral, mas se você tem planetas que formam quincúncio no teu mapa astral, se você tem signos saltando no teu mapa astral que tem essa relação de escravo e mestre, que formam quincúncio, então esse aprendizado você vai ter também internamente, porque aqui você tá falando de dois lados seus, no qual um dos seus lados é o mestre astral e usa a energia do escravo astral ao favor dele, e aquela energia, quando você se conecta com a energia do escravo astral, você acaba trazendo sabedoria para esse mestre astral. Aquário, ele é mestre astral de Câncer, e aí aquela pessoa, ela tem muito que aprender em relação a ser canceriano. Porque aqui ela tá toda aquela energia. Aquário dá limite pra Câncer, né? Câncer vai lá dar um beijinho, dar um abraço, Aquário vai fazer assim, ó, meu amor, se enxerga. E agora o que vai acontecer? Você tendo esses dois signos no teu mapa astral. Aí aquela energia de Aquário, ela vai aprender a importância de ser vulnerável, de chorar. Porque Aquário, quando ele vai falar sobre os sentimentos, ele não fala o que ele sente, ele fala o que ele pensa. Então ele tem um processo muito mental de entender os sentimentos. Só que sentimentos são uma coisa que você tem que criar uma disponibilidade interna no teu corpo para você poder perceber. Não é uma coisa que acontece na cabeça. Para de focar aqui na cabeça. Olha pro teu corpo. Aquário, ele tem isso para aprender. E com o Câncer, ele vai usar essa energia do escravo astral de Câncer, né, a favor dele, para ele poder ter esse aprendizado e com o tempo ir integrando a energia de Câncer. Então olha só que interessante, tanto nas nossas relações com os outros, quanto na nossa relação com nós mesmos, a gente pode perceber, desenvolver essas energias que são tão diferentes entre si, que fazem parte de mundos totalmente diferentes, signos que não tem nada a ver um com o outro, mas que, de novo, tem muito a se ensinar. Se você gostou desse conteúdo, então deixa eu curtir, isso significa muito pra mim.
mim, me ajuda muito a seguir pra frente. Quero que você comente aqui embaixo se você tem signos que tem essa relação do escravo mestre astral, ou já teve relacionamentos, seja parente, namorado, amigo, que tenha uma relação de escravo astral. Eu quero saber a sua história, comenta aqui embaixo e aperta no botão de inscrever-se, que é o botão vermelho, bonitinho, escrito inscreva-se, para você fazer parte dessa família. Eu quero muito você aqui, eu quero muito chegar a 50 mil inscritos e por isso é muito importante para mim que você faça parte e clica no sininho para não perder nenhum conteúdo, porque às vezes a pessoa me assiste, adora, mas o YouTube para de enviar vídeos para ela, daqui a pouco ela acha que eu não tô fazendo mais vídeo e você perdeu todo esse bonde maravilhoso. Clica no sininho, meu amor. Eu também tô no Instagram, Oi Marcelo Levi, onde eu interajo muito com vocês, respondo vocês, e no primeiro link da descrição você pode entrar no grupo do Telegram, onde eu trago conteúdos profundos de astrologia que eu não consigo colocar aqui no YouTube, e também no segundo link você pode baixar meu e-book de graça para poder aprender astrologia. Tô colocando na descrição também quais são os signos que formam o escravo mestre astral, só que assim, antes de ver a descrição, tenha o peito, sabe? De abrir o zodíaco e ver você mesmo, porque eu já expliquei pra você, o escravo astral é o sexto signo depois do seu, e o mestre é o oitavo depois do seu, são os vizinhos do teu oposto. Você já entende isso, sabe? Não fica tentando decorar a astrologia, aprenda a astrologia. Eu tô fazendo um vídeo pra essas pessoas. Então é isso aí, um beijão!